Brincadeira, né? Se você achou, coloca-se em pé para lermos a palavra do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 10, é muito conhecido, né, esse texto. Acharam? Diz assim: quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-se da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até aqui, amém? Fecha teus olhos agora. Fala para o Senhor o que você veio buscar nessa noite. Eu tenho certeza que todos que entraram aqui vieram buscar algo do Senhor, né? Nós não íamos sair da nossa casa se eu não desejasse ardentemente algo do Senhor, amém? Obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Obrigada porque o Senhor nos escolheu, Pai, um dia, Senhor. Foi o Senhor que nos chamou e nós estamos aqui, Senhor. E eu peço nessa noite, Senhor, que o Senhor abra a nossa mente, Senhor. Toque no nosso coração, para que possamos entender e ouvir a Tua palavra, Senhor. Revela-se a nós, Pai, revela-se a nós e realiza tudo aquilo que o Senhor quer para nós. Pai, se tiver alguém aqui com a mente confusa, que o Senhor toque agora e tire toda a dúvida, todo o medo, toda a angústia. E eu repreendo no nome de Jesus a todas as obras das trevas que queira nos atacar, todas as artimanhas, astúcias, todas as obras malignas dos demônios que queiram nos atacar, tirar nossa atenção, roubar o nosso tempo, trazer sono nesse lugar. Eu ordeno agora no poder e autoridade do Senhor, que saia desse lugar, que essas mentes sejam libertas agora, que todo cativeiro da mente seja liberto agora, em nome de Jesus, que não fique uma mente cativa nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, e dá ordem a teus anjos para passear aqui dentro dessa igreja, guardando as portas, Senhor, guardando os céus, livrando, Senhor, de todo principado, potestade, dominadores das trevas, Pai, que possamos ouvir a Tua palavra e nos alegrar nela, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode se assentar. Há algumas semanas atrás, eu ministrei sobre Filipenses 3, versículos 13 e 14, que diz assim, Paulo dizendo, avançando para as coisas que para diante estão, eu marquei aqui agora, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo diz assim, deixando as coisas antigas para trás, eu prossigo para o alvo, para vocação é chamado, para o meu chamado da soberana vocação em Cristo Jesus. E eu estive ministrando sobre
Se Paulo fosse ficar preso no passado dele, nós sabemos que Paulo fez muitas coisas erradas, o passado de Paulo, né? Se ele fosse se sentir culpado, se ele fosse ficar triste, ele não caminharia de encontro para viver as promessas que Deus tinha para ele. E hoje, quando Paulo escreveu essa carta de Filipenses, ele estava preso. E hoje eu peguei esse texto aqui de Efésios, do livro de Efésios, que foi Paulo que escreveu, e Paulo também estava preso. E nós ficamos pensando como um homem que está preso, aqui ele já estava perto de ser executado, como que Paulo tinha inspiração do Espírito Santo, e como ele sabia separar, né, as coisas, como ele tinha uma fé tão grande no Senhor, e ele escreveu aqui uma carta de batalha espiritual, um manual de batalha espiritual para a igreja, né, para a igreja de Éfeso, que foi ele que fundou. E essa carta, ele está preparando os seus filhinhos na fé ali, por causa da perseguição e adversidade que ele sabia que viria sobre eles, porque Paulo já estava perto de ser executado. Se você ler sobre a igreja de Éfeso, eles tinham muitas entidades malignas ali, que o povo servia. Tinha principados, Diana de Éfeso, que tomava conta da cidade. Então esses feiticeiros, esses idólatras aceitavam Jesus e vinham para a igreja. E eles eram muito perseguidos, não só por isso, mas também pelo governo e por tudo mais, por terem aceito Jesus como único Senhor e Salvador. E Paulo estava aqui preso e escreveu essa carta, né, com um treinamento para eles. E essa carta, e todas as cartas, e toda a Bíblia, é para nós hoje, para nos ajudar nos nossos conflitos, né? Na nossa caminhada e tudo mais. Nós sabemos que nós estamos em uma batalha, todo mundo sabe que vive uma batalha espiritual? Amém? Fraquinho? Cadê os soldados aí? Olha, queira ou não queira, todos que aceitam Jesus são inseridos numa batalha espiritual. E essa carta é uma receita para nós, né, de como nós podemos lutar contra tudo isso. Então o apóstolo Paulo, ele estava preso numa prisão romana, provavelmente um calabouço onde era muito úmido, não tinha muito ar, um lugar escuro, com pouca luz, e Paulo escreveu essa carta. E a preocupação dele, né, com seus filhos na fé, e ele sabia que a hora que ele fosse morto, essa perseguição aumentaria muito mais. E ele escreveu um manual aqui ensinando-os, mesmo que ele não estivesse ali, ensinando-os que eles tinham armas espirituais para lutar. Porque ele diz aqui que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Paulo estava falando aí para eles, olha, não é com o soldado que está aqui, não é com o rei, não é com o governador que vocês têm que lutar. Vocês estão lutando com entidades espirituais, no mundo espiritual, que está por trás de toda essa perseguição e de todo esse sofrimento. É isso que Paulo está escrevendo essa carta aqui, para que eles se fortalecessem nisso, para que eles ficassem firmes e na caminhada deles, eles pudessem se defender desses inimigos que os perseguiam. Eles tinham promessas sobre eles. Abre em Efésios 1 comigo. Efésios 1, 3.
Pois nós já voltamos para lá. Efésios 1:3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Paulo estava falando para eles: vocês já são abençoados, vocês têm toda a sorte de bênçãos espirituais sobre vocês. Depois no 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde você está assentado? Você está aqui ou você está nas regiões celestiais? Então nós temos uma posição. Efésios fala que as regiões celestiais é onde Deus Pai habita. Onde Jesus Cristo, depois de morto, ressuscitou, Ele foi também à destra do Pai. Ele fala que a igreja, que nós estamos assentados nessa região celestial juntamente com Cristo. E ele fala que os principados e potestades, tanto anjos bons quanto anjos ruins, também estão nessa esfera celestial. Então a luta é espiritual, a luta não é física, e nós temos muitos inimigos na nossa caminhada, né, prosseguindo para o alvo. Nós temos que enfrentar esses inimigos. Paulo, ele estava muito bem guardado por uma guarda romana, porque imagina o comentário, porque os apóstolos, eles saíam assim das prisões, né? Vinha um anjo e levava Silas e Pedro, dava um terremoto, Paulo saía. Então os soldados estavam ali, muito bem guardando Paulo ali, embora se Deus quisesse, já tinha tirado Paulo dali, né? Não é porque os soldados estavam ali. Mas Paulo, os estudos falam que Paulo começou a observar um soldado que estava em frente dele, ali do lado dele, com toda a sua armadura, com todas as suas peças, né, do seu uniforme, das suas vestimentas ali, com suas armas, né, bem posicionadas. E Paulo começou a olhar para esse soldado, e o Espírito Santo começou a falar com ele sobre roupas espirituais, sobre uma armadura espiritual que o cristão precisa vestir. E ele escreveu sobre essa armadura aqui. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Você gosta de se vestir bem? Quem não gosta de colocar uma roupa bonita, um vestido, né, pastora? Uma blusinha bonita, né, uma roupa bonita, todos nós gostamos. Mas eu preciso olhar para mim e ver como que está as minhas roupas espirituais. Como que eu estou vestida espiritualmente. Então, primeira coisa que eu quero falar para vocês é vestindo toda a armadura de Deus, vestindo o uniforme. E quando Paulo escreve aqui, ele fala vestindo toda a armadura. Porque se um soldado, um guerreiro, estiver aqui a bota para lá, a sua arma do outro lado, quando acontecer alguma coisa, tem que estar pronto para a guerra. Até ele catar todas aquelas peças da armadura e tudo mais, o inimigo já destruiu ele. Então assim é comigo e com você. Vivendo, né? Como cristão, nós temos a proteção do Senhor,
Não tem dualidade entre Deus e Satanás. Deus está acima de todas as coisas. Deus que criou todos os anjos, e depois esse anjo maligno se rebelou e foi lançado do céu. Então não há comparação. Ele tem liberdade para estar aqui na terra, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas ele já sabe que ele vai ser lançado num lago de fogo, no tempo determinado. Mas enquanto isso, ele vai recolher cada vez mais pessoas. Nós não falamos de Jesus para as pessoas e queremos trazer para nós, assim o inimigo também quer cada vez mais tirar, impedir, trazendo uma cegueira para as pessoas, para que elas não aceitem Jesus. Por isso que é essa luta, né? Essa luta espiritual. Pessoas da nossa família, familiares, amigos, às vezes é uma luta, filhos, irmãos, para a gente falar de Jesus e trazê-los para Jesus. Então Paulo, olhando aquela armadura ali, ele descreveu essa armadura que nós acabamos de ler. Então, vestindo toda a armadura de Deus. Eu quero que você abra comigo em Mateus 11, versículo 12. Mateus 11, versículo 12. Diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Oh, glória, hein? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Agora vamos ler o 7, versículo 14, Mateus mesmo, volta um pouquinho. O 13, 7:13 diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam ela. Querido, nessa caminhada cristã, a porta é estreita, porque larga é o caminho que leva à perdição. E aqui é falado de dois caminhos que são oferecidos às pessoas. A porta estreita é pela fé, somente por meio de Cristo. Ela é apertada e exigente. Ela representa a verdadeira salvação da maneira de Deus, que quer nos dar a vida eterna. E é interessante que aqui ele fala que o reino de Deus é tomado por esforço. Esforço. Mas não é um esforço, não é força sobre os homens, ou sobre instituições, ou contra meu próximo. Essa força nós temos que ter sobre os poderes espirituais que vão pelo caminho tentando nos impedir de caminhar. É essa força que nós temos que ter sobre os principados, dominadores das trevas. Alguém que tenta nos impedir de viver as promessas de Deus e vencer o inimigo. E nós precisamos nos apossar de toda a palavra de Deus para ter essa autoridade e com força, avançando para o alvo, prosseguindo para as promessas de Deus. Abre comigo em Romanos 9, 24. Paulo ele faz uma comparação da carreira cristã com os atletas que corriam, que participavam das Olimpíadas na Grécia e tudo mais. E 9:24 ele diz assim: não sabeis vós que os que correm no estado
todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Correi de tal maneira que o alcanceis. Se você for ler, você for ouvir uma reportagem de um atleta, você vai ver que ele treina 8 horas por dia, 9 horas por dia. Eles têm disciplina, eles só comem aquilo que eles podem, eles conservam o peso, eles treinam até a exaustão. E quando eles se colocam lá naquela pista de corrida, o alvo deles é chegar até aquela faixa que está lá no fundo e arrebentar, romper aquela faixa. Eles não olham para trás, não olham do lado, nada. Eles têm disciplina, porque se eles fizerem alguma coisa errada, eles vão ser desclassificados. Então, Paulo está fazendo essa comparação com a nossa carreira cristã, com esse treinamento. Querida, a nossa carreira cristã, a nossa vida cristã é um treinamento. Se eu não tiver disciplina, eu não consigo ler a Bíblia todo dia. Se eu não tiver disciplina, eu não consigo vir à igreja. Se eu não tiver disciplina, eu não consigo orar. E se eu não orar, eu sou aquele crente bem fraco, que qualquer ataque do inimigo, qualquer coisa que ele jogar na minha mente, eu já me desestabilizo inteiro. Nós, como cristãos, precisamos ter essa disciplina. Nós somos chamados para prosseguir. E Paulo está falando que nós temos alguém que vai tentar fazer-nos tropeçar, nos levar para um desvio, a fim de que eu ganhe essa corrida. E aqueles atletas, eles corriam, né, e lutavam também para ganhar uma coroa que era feita de folha de louro, coroa acho que de vegetal. Por isso que ele fala, uma coroa corruptível, que daí a pouco acabava. Mas ele fala, nós vamos ganhar uma coroa incorruptível. Nós vamos estar na presença do Senhor e nós vamos entregar essas coroas para Ele, cheia de pedras das vidas que nós ganhamos. Nós vamos estar na presença do Senhor, nós vamos estar no céu com o Senhor. Por isso, assim como o atleta, eu não posso ficar olhando do lado, eu não posso ficar olhando para trás. Eu tenho um alvo e eu vou caminhar para aquele alvo e eu vou romper aquela faixa. Não está no tempo de romper? Porque senão eu vou ser desclassificado. Tenho que ter determinação. Não posso deixar as coisas me distrair. E eu tenho notado, até eu me vigio, como que as coisas estão nos distraindo, né? Como estão, você pega lá o celular, você começa as redes sociais, você vai, se não tiver uma disciplina de parar e falar, agora eu não quero mais, a gente vai. Frente de televisão, desliga a televisão e vai orar. Desliga a televisão e vai ler a palavra. Não é? Olha, descansa lendo a Bíblia. É uma beleza, porque você lê, renova a tua mente, você fica bem, você fica forte. E eu quero perguntar para você nessa noite, como você está correndo essa carreira? Como você está prosseguindo?
O quanto que eu caminhei de janeiro para cá, que nós já estamos em maio. Eu tenho deixado as coisas me distrair. O diabo é o maior mentiroso, porque a Bíblia fala que ele é o pai da mentira. E ele faz com que pareça que as coisas estão tudo bem, que as coisas estão tudo ok. E aí, nós vemos a maioria das pessoas que nós conhecemos e que vivemos com elas, essas pessoas precisam de mais livramentos, precisa de mais saúde, precisa de mais paz, precisa de mais alegria nos seus corações. Estão ansiosas, deprimidas, com medo, com solidão, lares cheios de problema, marido e mulher, filhos que não obedecem seus pais. E aí o diabo faz com que a gente pense que está tudo bem, mas não está bem. Nós temos que colocar essas coisas diante do Senhor, nós temos que pedir ajuda, nós temos que pedir para alguém me ajudar, orar comigo, me orientar. Não está tudo bem, um casamento distraído, vem para a igreja brigando, vai embora da igreja brigando. Filho que não obedece pai. Está tudo, não está tudo ok. Muitos que estão do nosso lado estão precisando de ajuda. E aqui nós começamos em Efésios 6. Que Paulo diz assim: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Se eu pegar o livro de Efésios, do capítulo 1 para frente, eu já falei um pouquinho, Paulo fala da nossa posição em Cristo, Paulo fala da igreja, Paulo fala dos judeus e os gentios, Paulo fala de santidade, Paulo fala de relacionamento, da igreja, Paulo fala do lar, né? Paulo fala da luz e as obras das trevas. Ele fala o lar cristão, marido e mulher. Ele fala assim: também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Mulheres estão sendo submissas ao seu marido. Olha, eu sou, o pastor Dante está ali. Maridos, está olhando, está vivendo com a tua mulher, respeitando ela. Deixa eu ver. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu falo para o Dante: cuidado, hein? Você tem que me amar como Cristo ama a igreja. Fazer café para mim de manhã. Me dar uma roupinha nova de vez em quando, não é, Nelson? Mas essa é a verdade de Deus para nós. Se não estiver vivendo isso, está tudo ok? Depois ele fala de filhos, olha os filhos aqui. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. E olha que tem aqui, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Olha o que a obediência aos pais faz. Pais, não provoqueis os vossos filhos. Está tudo aqui. Não estou olhando em lugar nenhum. Ele fala do relacionamento do patrão com o empregado. Tem que respeitar, se for cristão e se não for cristão. E do empregado cristão, que tem
um patrão que às vezes não é cristão. E nós vemos tanto testemunhos ruins de cristãos que vão trabalhar em empresas e dão um testemunho péssimo. E depois fala, não está acontecendo nada, o diabo está destruindo. Tudo que sai fora da vontade de Deus, não está ok. E aqui Paulo fala, quanto ao mais vocês precisam ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Por que eu preciso me fortalecer no Senhor e na força dEle? Lembra da força? Porque eu tenho um inimigo, e eu tenho um inimigo poderoso, que eu não posso ficar lutando com ele. Então eu tenho que tirar minha força, eu tenho que me fortalecer no Senhor para essa caminhada, até a nossa terra de Canaã, que é no céu. A do povo que saiu do Egito era material, era na terra, mas a nossa é espiritual. Então se fortaleça nele, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Sabe o que quer dizer revestir? Transmite a ideia de permanência, indicando que a armadura é o traje sustentador ao longo da vida do cristão. A armadura de Deus em nós tem que ser o traje sustentador ao longo da nossa caminhada. Então eu ouço assim, Senhor, arruma as armaduras que estão furadas. Senhor, tem armadura enferrujada. Senhor, Senhor, limpa as armaduras que estão sujas. Não existe isso, querido. Não existe isso. Por que nós temos necessidade de ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder? Porque os nossos inimigos são poderosos, principados que tomam conta de nações, príncipes que tomam conta de regiões, forças espirituais da maldade, e nós estamos no território do inimigo. 1 João 5,19 diz assim, sabemos que somos de Deus e o mundo jaz no maligno. Se você ler Jó 1, o Senhor pergunta para Satanás, que ele vai para a presença do Senhor, ele tem livre acesso ao Senhor, ainda para acusar os cristãos. Aí o Senhor pergunta para ele, de onde você vem, Satanás? De rodear a terra e de passear por ela. Então ele está aí, com todos os anjos, que ele foi lançado e trouxe a terça parte dos anjos, com ele, que se tornaram demônios. Então revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possamos ficar firmes contra as ciladas, as astúcias, as malícias, as maldades do diabo. E ao contrário, se eu não me revestir dessa armadura, eu vou ficar suscetível a todos esses ataques dele. Mas eu vou falar uma coisa boa para vocês agora. Jesus é toda a armadura de Deus. Você pode repetir comigo? Jesus é toda a armadura de Deus. Oh, glória, hein? Glória a Deus. Então, vestir-se da armadura de Deus é se vestir de Jesus por inteiro. Então, não pode estar furada, nem enferrujada, nada disso. É apropriar-se de quem Jesus é e do que Ele fez. É o próprio Jesus em nós. O que Jesus fez por mim e por você. A gente fala muito do sacrifício de Jesus na cruz, e parece que fica uma coisa tão simples, né? Tão às vezes até banal assim. Mas Jesus morreu na cruz,
passou por todo tipo de sofrimento, de humilhação, colocaram uma coroa de espinho em Jesus, bateram nele, ele sofreu todo tipo de humilhação, até ir à cruz, a pior morte que existe. Jesus foi para dizer: tudo está consumado. A autoridade está sobre meus filhos para caminhar nessa terra. A autoridade está sobre meus filhos para caminhar sobre essa terra. Então, vestir-se de Jesus, de sorte que Ele possa operar em minha vida e por intermédio de mim. É Jesus por nós, é Jesus através de nós, e é Jesus em nós. Essa que é a armadura. Porque se você for ler as peças da armadura, a justiça, o calçado do evangelho da paz, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, cinturão da verdade, quem é a verdade? Todas essas peças remetem a Jesus. Então Jesus é a nossa armadura. E eu queria que você abrisse comigo em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Se você não achou, está aqui. Vamos ler juntos? O versículo é tão lindo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo. O velho homem não pode ter mais lugar aí. Quando eu falo homem, eu estou falando homem e mulher. Aquele homem grosso, aquele homem mentiroso, aquele homem que pegava, aquela mulher que... Agora eu fui crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu vivo, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Lembra Paulo? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo, no momento que ele se converteu, ele era um novo homem. Esqueço aquilo que passou. Esqueço aquilo que passou. A minha velha natureza já não faz mais parte de mim. Vigia, se você não mudou o seu palavreado, o jeito de você falar, o jeito de você agir, precisa pedir para Jesus crucificar a carne aqui. Eu não vou ler, mas Isaías 59 fala que Deus providenciou uma armadura também, o capacete da salvação, a justiça, lá em Isaías. Filipenses 2, 7 e 8 diz assim: Jesus a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, o próprio Deus, viveu como homem, e como homem, ele passou por todo tipo de tribulação nessa terra. E quando Jesus se batizou e saiu das águas, e o céu se abriu, e a voz de Deus disse: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Ele foi impelido no começo do seu ministério para o deserto. E quem foi tentá-lo lá no deserto? Satanás. Sabendo que ele era o próprio Deus,
Satanás foi lá oferecer, ele estava de jejum há 40 dias, oferecer pão, fazendo com que ele podia pular, já que a palavra dizia que os anjos iam segurá-lo, e Jesus rebatia com a palavra, e ele ofereceu todos os reinos desse mundo para Jesus. Então, se ele fez isso com o próprio Jesus, o que ele não pode fazer com a gente, se a gente estiver distraído. Então, cada peça da armadura nada mais é do que uma manifestação de Jesus em nós. Senhor, eu me revisto da tua armadura. Senhor, eu me revisto da tua armadura. Senhor, eu me revisto da tua armadura. Senhor, o sangue de Jesus tem poder. Você está numa confusão que você fala, o diabo está fazendo uma bagunça aqui? Começa a declarar, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Você vai embora agora daqui. O nome de Jesus, eu te repreendo em nome de Jesus, vai embora daqui. Poder que há no nome de Jesus. Está Jesus Cristo vivendo no nosso interior? Então, vestir-se de toda a armadura de Deus é um modo de pôr em prática ou manifestar Jesus de um modo exterior. Pelas nossas atitudes exteriores, nós sabemos se Jesus está dentro de nós. Se eu estou vestida com a couraça da justiça, com a armadura de Deus. Tem várias peças, acho que são 7, mas não dá tempo falar de todas. Eu vou falar só de uma que está em Efésios 6, 17. Eu queria que você lesse comigo. Diz assim: tomai também o capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. É interessante, se Jesus é toda a armadura de Deus, há várias peças da armadura descritos aqui. Eu vou falar do capacete. Por que eu vou falar do capacete da salvação? Porque eu preciso ter certeza da minha salvação em Cristo Jesus. É isso que vai me fazer caminhar com a certeza de que eu não perco salvação. Que se eu orei aceitando Jesus como meu único Senhor e Salvador e suficiente Salvador, eu confessei com a minha boca e com o meu coração eu criei, eu tenho a salvação eterna. Eu tenho a salvação eterna. Então, o capacete da salvação é a proteção da mente que impede que as mentiras e as tentações do mal sejam aceitas na minha vida. O soldado romano, quando ele ia para a guerra, todo paramentado, com seu capacete, se ele fosse atingido na mente, na cabeça, o inimigo, a primeira coisa que quer atingir é a cabeça. Esse soldado já não servia para nada, não é, bispo? Você é do bombeiro, vai de capacete. Se ele atingir a cabeça, o corpo todo desestabiliza. Capacete. E o soldado ia no capacete dele, ele tinha no capacete dele uma insígnia, ou um distintivo, não é distintivo que eu marquei aqui, insígnia ou símbolo, que identificava qual exército ele estava lutando. Qual exército que ele pertencia, dizendo, eu estou guerreando para o meu rei. Nós temos esse distintivo, Jesus, no nosso capacete. E eu vou caminhando por essa terra, lutando, vencendo, declarando o quê?
Estou lutando pelo meu Rei, pelo meu Senhor, que morreu por mim e me deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada me causará dano. Você carrega o nome de Jesus. Nós carregamos, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. 1 Tessalonicenses 5,8 diz assim: sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Tomando como capacete a esperança da salvação. Olha que lindo aí isso. A esperança da salvação protege o cristão de todos os ataques na mente. Eu não vou deixar, Jesus já me salvou, eu não vou deixar mais o capeta ficar lançando coisas na minha mente que eu não consigo, que eu não posso, que eu não sou salvo, porque eu pequei, eu não sou mais salvo. Eu não posso aceitar isso mais. Jesus me salvou. Filipenses 4,7, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E o Deus da paz guardará, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Profeta Isaías, lá em 26:3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Se a minha mente estiver com a certeza de que Jesus está em mim, que eu estou vestido com o capacete da salvação, haverá paz no meu coração. Não importa o ataque, não importa a luta, seja o que for. Sabe, queridos, nós não estamos lutando nessa nossa caminhada para ganhar salvação. Nós não estamos caminhando para ganhar a salvação. Eu já fui salvo. Eu já fui salvo. Nós estamos lutando a partir da nossa salvação. Eu sou salvo, eu tenho autoridade sobre a minha cabeça, eu tenho armas espirituais, então eu não vou temer o inimigo, eu vou lutar, eu vou caminhar, eu vou, que nem Paulo diz, eu vou deixar as coisas velhas para trás e vou caminhar para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Para o meu chamado, cada um tem um chamado do Senhor, cada um tem um chamado do Senhor. Quantas pessoas, queridos, dizem: nós vamos ministrar libertação, isso acontece muito no ministério. A primeira pergunta que nós fazemos é: você tem certeza da salvação? E tem alguém aqui da libertação comigo? Pode. A primeira coisa que a pessoa fala: não, depois que eu aceitei Jesus, eu pequei. Eu acho que eu não tenho mais salvação. Está tudo errado. Porque se orou, se creu, se declarou, não perde salvação. O problema, a acusação. Por que nós temos dúvidas? Porque Satanás nos acusa. Você está entendendo? Porque tem brechas, tem legalidades e o diabo nos acusa. E a iniquidade, que quando eu sei que é pecado, mas eu faço coisas erradas. Eu sei que pecado, que mentir é pecado. Ah, pastora, mas é uma mentirinha só. E quantas mentiras a gente pega, né? E sabe quem é o pai da mentira?
O diabo. João 4. O pai da mentira é o diabo. Sei que pornografia é pecado. A pornografia, pecado sexual, faz parte lá de Gálatas 5. Obras da carne. Eu faço porque eu quero. Eu faço porque eu gosto. E não culpo o diabo, porque não é o diabo. É porque eu quero. Mas ele sabe qual é a área fraca e ele vai tentar. E esses demônios que agem na pornografia, gruda na mente da pessoa, que eu preciso olhar hoje, amanhã e depois, e vai procurando coisas cada vez piores. Vai procurando, vai cada vez pior. Aquilo ali normal já não satisfaz mais. A minha alma vai precisando de mais. Defraudar as pessoas, falar mal de pessoas, que mais? Vou falar só um pouquinho aqui, tá? Olhar impuro. Aí fala, ai meu Deus, não tem salvação. Satanás está acabando comigo. Tem que confessar. Confessa, procura um oficial se você precisar. Fala, olha, tem essa área da minha vida, homens, procura os bispos, pastores, os presbíteros, eu tenho algo que eu preciso confessar. Eu preciso me ver livre disso. E vou me esforçar para ficar livre disso. O pecado tem que ser um acidente na nossa vida. Nós não nascemos de novo, fomos crucificados com Cristo. O pecado não faz, é um acidente que acontece. E a iniquidade, o Salmo 103 fala que o Senhor perdoa as nossas iniquidades. Só que quando eu me arrependo de algo, eu mudo de direção, eu não vou ficar mais repetindo aquilo. Gente, tem pessoa que mente tanto que ela começa a acreditar nas mentiras dela. Mente tanto, acho que aqui não tem ninguém, estou falando de gente lá do mundo, viu? Eu não conheço ninguém. Nossa confiança precisa estar enraizada na capacidade de Deus de nos redimir, não em nossa capacidade de salvar a nós mesmos. É dependente de Deus. O que o inimigo quer é me desestabilizar na minha caminhada. O objetivo do inimigo é querer enfraquecer e tirar meu entendimento que eu tenho de Jesus. O objetivo é tirar o prazer de adorar. Você sabia que você está vindo aqui para a igreja? Vou falar de adorar agora, de cantar. Mas nós adoramos o Senhor através de palavras, de orações e tudo mais. E a gente observa pessoas que entram aqui, não conseguem abrir a boca para cantar. A cabeça está tão cheia de coisa, que não consegue adorar o Senhor. Quem roubou? Quem está roubando isso? Eu preciso lutar contra isso e mandar embora. Traz dúvidas, medos, ele quer perturbar as minhas convicções, faz pensar que não somos merecedores das promessas. Abre em 2 Coríntios 10, eu já terminei, viu? 2 Coríntios 10, versículo 3 e 5. Nossa, está tarde. Coríntios 10, 3 diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nosso sofisma. Destruir fortalezas da mente, está falando. Sofismas, falsas verdades. Levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento obediente de Cristo, estando prontos para punir toda a obediência de uma vez, completa a vossa submissão. Quebrar tudo isso da nossa cabeça, tirar tudo isso da nossa mente. Eu queria que o louvor cantasse aquele hino agora. Eu queria que você se levantasse.
correr a carreira cristã com disciplina e esforço, revestir-se de toda a armadura, né, as armas da nossa guerra. Jesus é toda a armadura. Mas antes de cantar, eu queria que você colocasse a mão na tua cabeça agora e declarasse, que você fala assim comigo: eu sou vitorioso. E ordeno agora que toda a confusão da minha mente saia em nome de Jesus. Eu declaro que eu tenho a mente de Cristo, que eu tenho o capacete da salvação. Por isso nenhuma acusação pode vir sobre mim. Quebra fortaleza, Senhor. Quebra fortalezas da minha mente agora, para que eu possa te louvar, te adorar. Amém? Vamos louvar o Senhor. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome
nós te louvamos, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, pelos teus ensinos. Obrigada, Senhor, porque nós podemos andar vitoriosamente na sua presença, Senhor. Pai, eu peço agora pelos meus irmãos que estão aqui, Senhor, que nenhuma seta, nada venha sobre eles, que eles estejam mesmo revestidos da tua armadura, Senhor. Pai querido, cuida de cada um, olha cada um, Senhor, em nome de Jesus. Eu queria pedir, se você está precisando de oração dentro daquilo que eu falei hoje, vem aqui para frente, nós vamos estar orando para você. E o Senhor me disse claramente que tem pessoas aqui que Ele não está usando armas espirituais, que está usando armas carnais, que o capacete que você está vestindo é capacete de religiosidade, capacete que você trouxe lá no mundo, por isso que a tua mente está tão confusa. Então se você precisar de oração, vem aqui para frente em nome de Jesus. Confesse se há algo te incomodando, se a tua mente está muito confusa, se você não consegue ler a palavra, se você não consegue orar, venha para frente para ser ungido, vai ungir a tua cabeça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se encha do poder de Deus nessa noite. Eu queria chamar os oficiais aqui para frente, os pastores, por favor. Se você precisar de oração, vem aqui para frente, e eu vou fazer uma oração para quem vai embora agora. Aleluia. Coloca óleo na cabeça, coloca óleo na tua cabeça, e aquilo que não for do Senhor vai cair por terra nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coisas do passado que fica relembrando, lembrando. O Senhor quer te libertar nessa noite. O Senhor quer quebrar esses grilhões do passado que ainda estão presos. Xerebalaxere alamala sore alamaia, xerebalaxere alamala sore alamaia, xiribalacere alabaia. Seja liberto no nome do Senhor Jesus. Seja liberto no nome do Senhor Jesus. Oh Pai, se a tua mente fica cobrando coisas que você vê toda hora, que são coisas que você sabe que não é do Senhor, venha para ungir a tua mente, a tua cabeça, quebrar isso em nome de Jesus. Pai, eu abençoo teus filhos que vão embora agora, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os livre do mal. Guarda a casa deles, guarda os bens, guarda os filhos, Senhor, que eles vão mesmo embora debaixo, Senhor, da tua cobertura, debaixo das tuas asas poderosas, e o inimigo está proibido de trazer confusão. Senhor, guarda os lar deles, Pai, que eles tenham uma noite de sono firmado no Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus.